Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de matemática. Hoje a gente vai dar continuidade nos estudos das funções em segundo grau, onde a gente vai ver um pouco sobre os exercícios e, obviamente, aplicar aquela teoria que a gente aprendeu. Então, sem enrolação, não se esqueça também de seguir a gente lá no Instagram, o @ensino de potência. Então, chega de enrolação, vamos resolver 4 exercícios para a gente aplicar as funções em segundo grau. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola com as mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão, usando o eixo horizontal no nível do chão, o eixo de simetria da parábola como eixo vertical. Obteve a seguinte equação para a parábola: y igual a 9 menos x ao quadrado, sendo x e y medidos em metros. Sabe-se que a área sobre uma parábola como esta é igual a 2/3 a área do retângulo, cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado? Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é a área do túnel, no caso, a área da tampa do túnel. O que a gente tem de informação? A gente tem que esse túnel vai formar o quê? Vai formar um arco parabólico, certo? Então, a gente vai ter aqui o nosso eixo x e o nosso eixo y, e aqui a gente tem essa função. Essa função aqui é o quê? Essa função é a que representa o arco do nosso túnel. Então, o que a gente tem de informação? A gente tem que o a é menos 1, porque a gente tem menos x ao quadrado. A gente tem que o b é igual a 0. E a gente tem que o c é igual ao quê? O c é igual a 9. Então, se eu sei que o c é igual a 9, eu sei que a nossa função vai cruzar o eixo vertical no ponto 9. O que eu posso fazer? Eu posso encontrar as raízes desse meu polinômio, no caso dessa minha função, porque assim eu vou identificar qual ponto ela cruza aqui, qual ponto ela cruza aqui, e identificando esses dois pontos, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar as raízes da minha função. Encontrando as raízes da minha função, o que eu posso fazer? Eu posso calcular qual que é a área desse retângulo, porque eu sei que a área do túnel é o quê? É 2/3 a área do retângulo. Então, 2/3 a área do retângulo. E eu sei o quê? Eu sei que a área do retângulo vai ser base vezes altura. A altura eu sei que é 9, só falta encontrar a base. E a base eu sei que vai ser a distância entre as duas raízes. Então, o que a gente vai fazer? Encontrar as raízes. Como que eu encontro? Eu igualo a função a 0. Então, 9 menos x ao quadrado igual a 0. O x ao quadrado passa para a direita. Então, 9 igual a x ao quadrado. Portanto, eu vou ter o quê? Eu vou ter raiz quadrada de 9. Isso aqui é igual a x. Portanto, x é igual a mais ou menos 3, como a gente aprendeu nas últimas aulas. Então, o que eu sei? Eu sei que aqui cruza em menos 3 e aqui cruza em 3, que são as nossas duas raízes. O que eu sei, então? Eu sei que essa distância aqui, como uma raiz é 3 e outra é menos 3, essa distância vale 6. Portanto, a área do túnel vai ser 2/3, que multiplica a área do retângulo. E a área do retângulo é 6, que é obviamente a nossa base, vezes a altura. O que eu posso fazer? No caso, a altura é 9. Esse 9 simplifica com o 3, fica 3. Portanto, tu vai ter 2 vezes 6, que é 12. 12 vezes 3 é 36. Portanto, como é 36 a nossa área, a alternativa correta é a alternativa C. Então é isso, pessoal. Essa é uma questão que envolveu a questão do gráfico, que você teve que desenhar o gráfico para você conseguir identificar. E esse ponto aqui de simetria, de você ter a distância entre as duas raízes como sendo a parte do retângulo da base e o ponto mais alto como sendo a altura, isso tudo ajuda muito na construção da sua resolução. Então o Enem adora esse tipo de exercício, onde você tem que desenhar para fazer alguma coisinha e assim identificar a solução. Então vamos lá para o nosso segundo exercício. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas da entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura h em metro indicada na figura? Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é a medida da altura h. O que eu sei que vai ser a altura h? Basicamente, se eu sei que isso aqui é uma parábola voltada para baixo, eu sei que a altura h vai ser igual ao quê? Como a gente viu na aula passada, o nosso y vértice. Só que para eu conseguir encontrar o y vértice, o que eu vou precisar? Ou eu vou precisar do x vértice, ou eu vou precisar, obviamente, da nossa função. Na verdade, de modo geral, a gente vai precisar da função. Então, o que a gente vai precisar fazer? De modo geral, a gente vai precisar identificar a função, e identificando a função, a gente vai conseguir resolver o exercício. Então, como a gente faz isso?
Quando a gente tem esse tipo de situação, o exercício não passa para você o plano cartesiano, o que você pode fazer? Você pode considerar aqui, nesse ponto, como sendo a sua origem, certo? Então você considera aqui como sendo a sua origem. O que isso vai dizer para você? Se aqui é a sua origem, você sabe que você tem uma função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Se você tem isso, o que você pode fazer? Como a nossa função está passando na origem, voltando à aula passada, a gente sabe que o c é igual a zero. Sabendo que o c é igual a zero, o que eu posso fazer? Eu posso, obviamente, identificar agora o a e o b. Como? Eu sei esse ponto aqui. Como eu sei esse ponto? Como eu sei que essa distância aqui vale 5 e eu sei que uma parábola é simétrica, então eu sei que essa distância aqui também é 5, certo? Então, o que eu sei? Eu sei que uma das raízes é o quê? Uma das raízes é basicamente 10, porque 5 com 5, 10, e a outra das raízes é x igual a zero, certo? Então, eu tenho duas raízes. E eu sei também o seguinte, eu sei esse ponto aqui, que vai ser basicamente 9 em x e 13 em y. Por que 9? Porque até aqui é 5 mais 4, 9 e 3 de altura. Portanto, eu posso substituir esses dois pontos, esse ponto aqui na nossa função, eu posso substituir esses três pontos, substituindo pelo menos dois eu consigo encontrar o a e o b. Só que se você substituir x igual a zero, você vai ter problemas. Então, você vai ter que substituir melhor o x igual a 10 e o x igual a 9. Então, substituindo eles, você vai ter o quê? Primeiramente, substituindo 10, você vai ter 0, porque é raiz, igual a a, que multiplica 10 ao quadrado, substituindo x, mais b vezes o 10, mais o c, que é 0. Então, como é 0, você não soma. O que você vai ter aqui, então? 10 ao quadrado é 100, então você vai ter 0, certo? 0 igual a 100a mais 10b. Aqui você tem uma expressão. Com esse outro ponto, você vai repetir o mesmo processo. Então, você vai ter agora como imagem 3. Então, você vai ter o 3. Você vai ter a, que multiplica 9 ao quadrado, mais b vezes 9. Sendo assim, fazendo a substituição, você vai ter 3 igual 9 ao quadrado, 81, a mais 9b. Sendo assim, você vai ter essa equação e essa equação aqui de cima. O que você pode fazer? Você pode colocar elas num sistema e resolver. Então, você vai ter 100a mais 10b, isso aqui é igual a zero. Aqui você vai ter 81a mais 9b, isso aqui é igual a 3. Então, basicamente, o que você tem que fazer aqui? Aqui você vai ter que isolar uma na outra e substituir. Então, o que você pode fazer? Você pode encontrar o seguinte, você vai encontrar que o b isolado vai ser o quê? Vai ser menos 10a, certo? Por quê? Porque o 100a vai passar para a direita, vai ficar menos 100a. 10 passa dividindo, portanto, b é igual a menos 10a. Então, a gente tem essa informação. Então, aqui embaixo, no lugar do b, a gente substitui isso. O que a gente vai ter? A gente vai ter 81a mais 9, que multiplica b, mas b é menos 10a. Isso aqui é igual a 3. Sendo assim, o que a gente vai ter? A gente vai ter 81a menos 10 vezes a, isto é menos 90a, igual a 3. 81 menos 90 é o quê? 81 menos 90 é menos 9a igual a 3, certo? Igual a 3. Esse 9 passa dividindo, então você vai ter a igual a menos 3 sobre 9, portanto, a é igual a menos 1 sobre 3. Se o a é igual a menos 1 sobre 3, eu consigo encontrar o b. O b vai ser menos 10 vezes 1 sobre 3, portanto, b é igual a 10 sobre 3. Encontrando b, a gente consegue encontrar o nosso y vértice. Por quê? Eu sei que o y vértice é basicamente menos delta sobre 4 vezes o a. Então, eu vou ter y vértice. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Como o nosso c é zero, observe o seguinte. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Como o nosso c é zero, isso aqui vai zerar. Então, vai sobrar apenas o b ao quadrado. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter menos 10 sobre 3 ao quadrado, que divide pelo quê? 4, que multiplica menos 1 sobre 3, certo? Então, menos 1 sobre 3. O que vai acontecer? Esse menos cancela com esse menos, fica mais, porque menos com menos mais. Então, aqui você vai ter 100, que divide por 9. Essa multiplicação aqui, você vai ter 4 vezes 1/3, vai ficar 4 sobre 3. Então, como você tem uma divisão de frações, você repete em primeiro e multiplica pelo inverso até de baixo. Então, 3 sobre 4. O que vai acontecer? Esse 100 simplifica com 4, fica 25. 3 simplifica com 9, vai ficar o quê?
25 sobre 3. E 25 sobre 3 é, obviamente, a alternativa D. Então, aqui a gente teve um exercício, pessoal, um exercício bem complexo e completo. Por quê? Porque, basicamente, você teve que encontrar a expressão. Então, a gente encontrou o C, a gente encontrou o A e depois a gente encontrou o B. E depois aqui, a gente ainda teve que encontrar o Y vértice. Então, ele é um exercício bem completo, que envolve, assim, vários assuntos que, com certeza, são muito importantes para o Enem. Então, se você revisar esse exercício, fazer várias vezes, com certeza você vai aprender muito. Vamos lá, vamos resolver mais o exercício. Em um ano, uma prefeitura apresentou o relatório de gastos públicos realizados pelo município. O documento mostra que foram gastos R$ 72 mil no mês de janeiro, que é o mês 1, que o maior gasto ocorreu no mês de agosto, mês 8, e que a prefeitura gastou R$ 105 mil no mês de dezembro, mês 12. A curva que modela esses gastos é a parábola y igual a t de x, com x sendo o número correspondente ao mês e t de x em milhar de real. A expressão da função cujo gráfico é o da parábola descrita é. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber basicamente qual dessas 5 funções representa basicamente aquilo que foi descrito no enunciado. Então, o que eu sei? Eu sei, por exemplo, que quando o mês é 1, ou seja, x igual a 1, o que a gente vai ter que encontrar? A gente vai ter que encontrar um gasto de 72 mil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir essas situações e aquela que atender todas é, obviamente, a escolhida. Então, o que a gente faz? Por exemplo, a gente começa substituindo x igual a 1. A resposta tem que ser 72. Se não for, a gente já descarta. Beleza. Daí a gente vai para o próximo. Aqui no próximo, a gente tem o maior gasto mensal, mês de agosto. O que é maior em uma função de segundo grau? É o vértice. Então aqui eu sei que o x vértice tem que ser igual a 8. E eu sei basicamente também que no mês 12 a gente tem que ter um gasto de 105 mil. Então o que acontece? A gente vai substituir essas 3 situações, se for necessário, aquela que atender todas é a escolhida. Mas por que eu falo se for necessário? Porque, por exemplo, pode chegar na segunda e a gente já parar, porque só uma atende a primeira e a segunda. Então daí nesse caso não seria necessário fazer a terceira. Então vamos lá, começando com substituindo o x igual a 1. O que eu vou ter na A? Na A, substituindo x igual a 1, a gente vai ter simplesmente a soma dos coeficientes. Então aqui eu vou ter menos 1 mais 16 mais 57. Menos 1 mais 16, isso dá 15, com 57, 72. Portanto, A está correta. Beleza, então, vamos para B. O que a gente vai ter na B? A gente vai ter menos 11 sobre 16, que vai somar com 11, mais 11, que vai somar com 72. Gente, para que essa resposta fosse 72, esse cara e esse cara deveriam se cancelar para sobrar o 72. Como isso não acontece, a B já cai fora, então a gente nem continua com a B depois. Beleza, então, vamos para C. Na C a gente vai ter o quê? 3 sobre 5 menos 24 sobre 5 mais 381 sobre 5, certo? Então, fazendo essa soma, obviamente, como o denominador é igual, a gente mantém ele. 3 menos 24 mais 381, isso é 360. E 360 sobre 5 é 72. Portanto, por enquanto, a A e a C estão respeitando. Beleza, vamos para a D. O que a gente vai ter na D? Menos 1, menos 16, mais 87. Menos 1 menos 16 é menos 17. Com 87, isso fica 70. Como deu 70, a D já cai fora. Então, por enquanto, somente a A e a C. Beleza, vamos para a E. O que a gente vai ter na E? A gente vai ter 11 sobre 16, menos 11 sobre 2, mais 72. Aqui é a mesma coisa que aconteceu na B. Esse cara e esse cara precisariam se cancelar para sobrar o 72. Como isso não acontece, eles são diferentes, então aqui também está errado. Por enquanto, então, a gente só tem a A e a C, ou seja, a gente vai testar agora encontrar o x-vértice. Se apenas uma delas atender o x-vértice e a outra não, obviamente a gente já encontra a correta. Então, o que a gente vai fazer? Encontrar o x-vértice. O x-vértice é menos b sobre 2 vezes o a. Então, começando para a, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o x-vértice vai ser menos 16, que divide por 2 vezes menos 1. Então, menos 1. O que acontece, então? Esse menos cancela com esse menos com menos fica mais. 16 sobre 2 fica 8. Então, a A atendeu. Agora, falta ver se a B, se a C vai atender. Então, a C vai ser menos B. Eu sei que o B aqui é menos 24 sobre 5. Então, menos
menos 24 sobre 5. E isso divide por 2 vezes o quê? O A, que é 3 sobre 5. Então, 3 sobre 5. O que acontece? Esse menos cancela com esse menos. A gente vai ter 24 sobre 5. Aqui vai ficar 2 vezes 3, 6. A gente repete de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. 5 sobre 6. Então, o que acontece? 5 cancela com 5. 24 dividido por 6 não é 8. 24 dividido por 6 é 4. Sendo assim, como aqui deu 4, está incorreta. Logo, a única que bateu o x-vértice é A. Logo, a A é a correta. Então, basicamente aqui, pessoal, a gente tem mais um exercício estilo do Enem, onde nesse caso você não precisa encontrar a função, mas você precisa ir substituindo as situações para daí sim você identificar qual que é a função correta. Ou seja, o exercício passa para você algumas funções e você precisa identificar entre elas, de acordo com o enunciado, de acordo com o contexto, qual que é a correta. Daí, nesse caso, eles vão passar para você pontos, eles vão passar para você vértice e você vai ter que substituir isso para encontrar a resposta correta. Então vamos lá, vamos resolver agora mais uma questão para a gente finalizar essa aula. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima, e nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius, com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no entorno da estufa está classificada como. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber quando que ele vai atingir o maior número possível de bactérias, qual que é a classificação da temperatura. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa identificar, obviamente, qual que vai ser o nível de temperatura. E como a gente faz isso? A gente vai encontrar a temperatura máxima, certo? Porque a gente está trabalhando com temperatura máxima. Observe o seguinte, quando atinge sua temperatura máxima, é o maior número possível de bactérias. Então, o maior número de bactérias é quando atinge a temperatura máxima. Como a gente tem aqui que nossa função é de temperatura, a gente vai encontrar o y-vértice, que vai ser o quê? A temperatura máxima. Então, a gente encontra o y-vértice e a gente vai conseguir classificar qual que é a nossa temperatura. Então, vamos lá. Y-vértice, a gente sabe que é menos delta sobre 4A. Então, o que eu sei? Eu sei que vai ser menos b ao quadrado, que multiplica menos 4ac. Nesse caso, como c não é zero, a gente coloca a forma completa. Então, a gente vai ter 4a. Portanto, y-vértice vai ser o quê? Vai ser menos b ao quadrado. Eu sei que b é 22, então 22 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é menos 1, que multiplica o c, que é menos 85. Então, menos 85, certo? Isso aqui fecha parênteses. E aqui divide pelo quê? Por 4 vezes o menos 1. Beleza, então, o que vai acontecer? Esse menos 1 cancela com esse menos aqui, menos com menos fica mais. 22 ao quadrado é 484, então a gente vai ter aqui 484, menos com menos fica mais, mas com esse menos fica menos. Então, 4 vezes 85. Eu sei que 4 vezes 80 é 320, mais 4 vezes 5, isso fica o quê? Fica 340. Então, menos 340, isso divide por 4. 484 menos 340, isso é 144, que divide por 4. E 144 dividido por 4, isso é 36. Se é 36, a gente tem que 36 fica entre 30 e entre 43, certo? Está presente nesse intervalo. E se está presente nesse intervalo é uma temperatura alta. Se é alta, a alternativa correta é a alternativa D. Então é isso, pessoal. Esse é o final de mais uma aula aqui do nosso curso de matemática para o Enem de 2022. Todas as nossas revisões estão na descrição, no link da nossa playlist. Então aproveita, assista todas as aulas que com certeza a sua preparação vai ser muito boa para o Enem de 2022. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para que assim a gente possa continuar ajudando você. E aproveite os nossos e-books que estão com preços super acessíveis e com certeza vão ajudar muito você a ficar mais perto da aprovação. Link na descrição e também no comentário fixado. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima.